Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Romanos capítulo 5, carta aos Romanos capítulo 5. Eu tenho dito aos irmãos, sempre que temos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, não é? Que é um memorial, é uma ordenança deixada por Jesus, que é um momento onde a igreja sempre aguarda, e nos alegramos, porque a ceia do Senhor nos faz lembrar do grande amor de Deus para conosco, de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. A sua fidelidade é incomparável, é indescritível. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11. Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Meus amados irmãos, eu tenho dito que nas Sagradas Escrituras, nós encontramos todas as orientações para o nosso dia a dia. Não importa o tempo, não importam as circunstâncias, Deus permanece sempre fiel, e sua palavra é atualizada pelo seu Santo Espírito. E nós aprendemos, entendemos e cremos, porque tudo no reino espiritual é por fé, e nós cremos que a essência do ser humano não está firmada na vida física, mas na vida espiritual. Isso significa que também não podemos nos esquecer de que na criação, diz o texto bíblico, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, a essência do ser humano é o seu espírito. Não é o nosso corpo, é o nosso espírito. O nosso corpo é temporal, e o espírito é imortal. Tem um início, mas não terá um fim. O nosso corpo tem um início, mas terá um fim. Mas em Cristo Jesus nós recebemos a garantia de que receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso Redentor. Amém? Aleluia. Então, irmãos, o sacrifício de Cristo tem como objetivo maior conceder vida eterna para todo aquele que nele crê. E quando eu falo isso, eu não posso deixar de citar o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós temos esse entendimento, e esse entendimento nós recebemos por fé, a nossa vida passa a ser diferente. Passa a ser diferente em seus valores, passa a ser diferente em nossos objetivos, passa a ser diferente em tudo aquilo que nós pretendemos, desejamos para o nosso próximo, porque Ele nos ensina que devemos amar uns aos outros. Então, meus amados irmãos, ali no Éden, quando Deus criou o ser humano, Ele criou com um propósito, para que pudéssemos verdadeiramente viver em todo o tempo, glorificando e exaltando ao seu santo e poderoso nome. Ou seja, Ele nos criou para que pudéssemos viver para
o louvor da sua glória. Agora, irmãos, ao desobedecer a Deus, ainda no jardim do Éden, homem e mulher pecaram, e o pecado separou o homem de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, ele teve que fazer uma opção. Ou ele tirava o seu filho, ou ele dava as costas para o seu filho. Por quê? Por amor a mim e a você. Por amor a toda a humanidade. Então foi o que ele fez. Deus não tem comunhão com o pecado. Agora, o plano divino para reconciliar o homem, não é, com o próprio Deus, consigo, somente teria validade se Cristo Jesus, homem, vindo ao mundo, fosse fiel e fiel até a morte de cruz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a reconciliação com Deus, ela só é feita através de Jesus Cristo, o homem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, e Deus escolheu Maria. Aí eu fico imaginando como era a vida de Maria, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de dedicação ao Senhor, e ali o Espírito de Deus gera no seu ventre o próprio Jesus, e durante a sua vida, durante seu ministério, ele deu testemunho, e Maria da mesma maneira deu testemunho, e um testemunho tremendo, ali nas bodas de Caná da Galileia, quando ela vai ao responsável pelo cerimonial, sabendo que havia faltado o vinho, ela diz algo tremendo: façam tudo conforme ele disser. E essa continuou sendo a mensagem. Maria, apesar de exemplo de mulher, exemplo de mãe, ela não pode salvar. Ela não pode interceder por mim, nem por você, nem por ninguém. Porque Jesus Cristo, o homem, é o único intercessor entre Deus e o homem. Irmãos, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus chama-se idolatria. Muitas vezes as pessoas dizem assim: não, mas vocês, os crentes, vocês falam mal de Maria? Não. Falar mal de Maria por quê? Maria foi exemplo de mulher, exemplo de mãe, exemplo de comunhão com Deus. Aquela jovem foi escolhida pelo próprio Deus. Agora, ela não pode salvar, ela não pode interceder, e nós não podemos dar a palavra diferente do que está escrito. Nós temos que dar a palavra, que ministrar a palavra conforme está escrito. Sabe, meus amados irmãos, Jesus precisava passar pelo teste de fidelidade com Deus, e sendo em forma de homem, em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque ao levar sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas iniquidades, nós morremos com Ele, e ao ressuscitar o terceiro dia, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Celebração da ceia do Senhor é uma das duas ordenanças deixadas por Jesus. Hoje estamos celebrando, né? Celebramos no culto das 10 horas, estamos agora no culto das 16h30, e no culto das 18h30 estaremos celebrando a ceia do Senhor, um memorial, uma ordenança. E a segunda ordenança nós estaremos celebrando no próximo domingo pela manhã, que é o batismo nas águas daqueles que já são em Cristo uma nova criatura. Então, irmãos, a nossa fé, ela precisa estar firmada no amor de Deus. Nós precisamos a cada momento fazer com que os nossos alicerces da nossa vida, eles sejam cada vez mais firmados na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Não temos nenhuma dúvida com relação às promessas do Senhor. Todas as suas promessas serão cumpridas, nenhuma delas deixará de ser cumprida.
Agora, irmãos, há coisas que faltam, muitas vezes, na vida das pessoas que ainda não tiveram uma experiência real com Cristo. Dentre elas, eu vou citar fidelidade. Fidelidade para com Deus. Se somos fiéis para com Deus, podemos ser fiéis uns aos outros. Mas se não somos fiéis para com o Senhor, não tem como sermos fiéis uns aos outros. É o que a palavra nos ensina. O poder e a fidelidade de Deus são as duas colunas que sustentam o edifício da fé. Amém? Vou repetir. Poder e fidelidade de Deus são as duas colunas que sustentam o edifício da fé. E Ele derrama sobre a nossa vida do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E nós podemos dizer que queremos herdar tudo aquilo que o Senhor tem para os seus filhos, mas porque nós somos filhos gerados não pela vontade do homem, filhos gerados não pela vontade da carne, filhos gerados não pela vontade da igreja, filhos gerados pela vontade do próprio Deus. Amém? Agora, irmãos, a fé não é a base da justificação, mas o seu instrumento. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. O que o Senhor ministra à nossa vida e insiste conosco é que não somente aprendamos, para que coloquemos em prática os seus ensinamentos, mas para que estejamos verdadeiramente tendo alegria, satisfação de viver a partir do mais profundo do nosso ser, para o louvor da sua glória. Amém? Você pode dar glórias a Jesus? Agora, irmãos, eu volto a insistir na necessidade que todos nós temos de colocar em ação a fé que depositamos em Deus. Eu vou dizer para você que isso é fundamental para uma vida vitoriosa, em paz e segurança. Amém? Outra coisa, o Deus Criador é também o Deus de justiça. Então, tudo que Ele faz é perfeito e absoluto, mesmo quando não conseguimos entender. Eu não sei se você consegue entender tudo de Deus, porque eu não consigo. Existem coisas que a gente não entende. Quantas vezes, mas Senhor, uma coisa eu digo para você, baseado na palavra de Deus, Deus faz todas as coisas que Ele faz, é para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós sentimos, Ele está fazendo o melhor. E como nós cremos por fé, o que devemos fazer é glorificar e exaltar ao seu santo e poderoso nome. Amém? Sabe, irmãos, nós temos que fazer como primordial em nossa vida, apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, porque Ele nos ama. É assim que Ele nos ensina, apresentar diante dEle as nossas necessidades. Eu me lembrei agora daquele livro, é um livro um tanto antigo, mas que é um livro extraordinário, que é de David, né? Paul Yong-Chu, né? Ele mudou o nome, que é um costume na época, faleceu há pouco tempo, mas ele conta no seu livro, né, que ele relacionou tudo aquilo que ele queria de Deus, tudo aquilo que ele esperava do Senhor, tudo aquilo que ele pretendia, e então, ao escrever, ele apresentava diante do Senhor. Deixa eu dar uma dica para você: apresente diante do Senhor, escreva para não esquecer tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você deseja que Ele faça em sua vida, porque a base bíblica está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É a receita divina. Então nós temos duas opções: de aplicá-la em nosso dia a dia ou não aplicá-la. É o Senhor quem nos capacita para que possamos viver conforme os seus princípios. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos faz entender, é Ele quem nos traz o discernimento da sua palavra. Ô igreja, não esqueça de uma coisa: sempre que for ler a palavra, faz uma oração antes.
Deixa eu falar uma coisa. Você pode ser direto com Deus, tá? Não precisa fazer uma oração. Se você quiser fazer, faz, conforme está no seu coração. Mas você pode ser direto com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu estou abrindo agora a tua palavra. E eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê o discernimento dessa palavra. Me dá, Senhor, o discernimento, para que eu possa aplicar a palavra na minha vida. Em nome de Jesus, amém. É assim, irmãos. E ele escuta, pastor, escuta. Uma oração tão pequena dessa escuta, irmãos. Ele escuta tudo. Ele escuta até que a gente não fala, o que a gente pensa. Ele tem conhecimento, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Então, irmãos, a nossa capacidade e a paz que sentimos são provenientes do próprio Deus. Portanto, não duvide, não tenha medo, não tenha dúvida, não haja fora dos princípios divinos. É possível não somente observar, mas é possível verdadeiramente aplicar cada princípio em nossa vida pessoal. É isso que o Senhor deseja. Irmãos, a coisa é tão simples. Simples, pastor? É tão simples. Quando a gente clama ao Senhor, Ele nos mostra a grandeza tremenda e maravilhosa do Pai eterno. Aí você prega a palavra, você testemunha da palavra. E quantas vezes pessoas da própria família ignoram isso, criticam? Não se preocupe. Continue glorificando e exaltando ao Senhor eterno. Mas nessa nossa brevíssima meditação, eu quero começar a concluir. E você podemos dizer o seguinte: que a presença do Espírito de Deus em nossa vida, é a presença do Espírito de Deus na nossa vida, que nos concede o discernimento, a força e a determinação de tudo aquilo que tem sido implantado em nossa mente, através do seu próprio Espírito Santo, baseado na sua palavra, para que possamos aplicá-los em nossa vida, em nosso viver diário. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então diga glórias a Jesus. Equipe de louvor. Sabe, irmãos, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo nos garantem a proteção divina. Mas lembrem-se de uma coisa: a nossa responsabilidade é crer. O que é que o Senhor diz? Se você crer, amém? Valeu, olhando para mim, glória a Jesus. Então você diz assim, Jesus diz assim: se você crer, o que é que o Senhor diz? Se você crer, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. O mundo proclama uma paz que não é verdadeira, e uma nova ordem mundial que rejeita tudo o que vem do Pai das luzes. Então eu quero ao encerrar essa nossa mensagem, eu quero citar 5 coisas que nós não podemos esquecer a respeito de Jesus. A primeira delas é que Jesus é a fonte inesgotável de bênçãos. Aleluia! Fonte inesgotável de bênçãos. Então, irmãos, a nossa proteção vem do nosso Deus, o Deus que está vivo, o Deus que não conhece impossíveis. Segundo, Jesus Cristo é a fonte de transformação de vidas. Amém? Então, essa fonte cura feridas, limpa dos pecados, muda o coração e concede vida abundante na terra e vida eterna nos céus. Terceiro, Jesus é a fonte de provisão material, emocional e espiritual. Amém? Não há nada que o Senhor não possa fazer. O que nós temos é de apresentar diante dele as nossas necessidades e apresentar de todo o nosso coração. Mas em quarto lugar, Jesus Cristo é a fonte de paz. Ele é a nossa paz. Aleluia. Por isso nós dizemos, Ele é o príncipe da paz. Finalmente, Jesus Cristo é a fonte da salvação eterna. Ele não é uma fonte, Ele é a fonte. Amém? E eu encerro afirmando que em Cristo Jesus nós temos paz com Deus, para que todas as aflições sejam enfrentadas na dependência, obediência
e submissão ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, nós vamos enfrentar todas as intempéries da vida, não é? Todas as aflições, nós as enfrentaremos na dependência, obediência e submissão ao Espírito Santo. Você vai dizer depois de mim, bem forte, enfrentando, né? Dependência, obediência e submissão ao Espírito Santo. É isso que o Senhor tem para a sua igreja. Não olhe para o homem não, irmão, olhe para Jesus. Se fixar o olhar em homem, você não vai dar mais 2 passos à frente. Aí você vai para um canto, vai para outro, vai e volta, e vem e vai. Senhor, o Senhor tem todo o poder. E o Senhor, ninguém vai impedir o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então, Senhor, em nome de Jesus. Aí você ora, diz, eu estou aqui, Senhor. Eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu permito que o Teu Espírito Santo haja totalmente em meu viver. E eu aceito tudo aquilo que o Senhor tem para mudar em minha vida. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Sabe como uma casa que você vai arrumar e botar tudo novo? Pega a coisa, os que não prestam, né? Não presta, não dá para ninguém. Tem que jogar fora. Ele tem muita coisa para jogar fora. E ele vai jogando. E vai trazendo coisa nova. E ele vai jogando fora. E você vai dizendo glórias a Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Ah, Senhor, eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver um novo tempo. Oh, Senhor, eu quero verdadeiramente não somente viver, não somente sentir, mas ter a certeza absoluta de que o Senhor continua me sustentando com a tua mão direita vitoriosa. Amém? Você crê nisso? Fiquemos de pé, equipe de louvor.